Bem, certamente você já ouviu alguém dizer que é absurdo um ANCAP defender aborto. E bem, na verdade é absurdo um ANCAP não defender aborto. Porque simplesmente aborto faz parte da pauta ANCAP. Porque a pauta ANCAP é defesa de propriedade privada. E você ser contra o aborto é você negar a propriedade privada. E basicamente assim, os contra-argumentos que eu vou apresentar nesse vídeo servem para duas possibilidades. Se os fetos tiverem PNA e se eles não tiverem. Porque algumas pessoas consideram que eles não têm e constroem toda a defesa do aborto em cima disso. Aí se vem alguém e começa com uma punhetação mental para querer justificar a vida dos fetos, aí a pessoa já se perde toda e não consegue defender. E aí por isso que aborto tá, digamos que assim, longe da janela de Overton dentro do meio ANCAP. Mas dá pra defender sim, eu vou fazer exatamente isso. Bem, primeiramente que fetos não têm nenhuma forma de PNA porque simplesmente eles são parasitas, não indivíduos. Não é nem se eles são seres humanos ou não. A questão é que eles não são indivíduos, não possuem raciocínio mínimo, não possuem a mínima consciência, não possuem atividade cerebral, são simplesmente um montezinho de células que parece um bebê. Simples, parecer um bebê e ser feito de células não dá um PNA magicamente como o Porto quer. O Porto, basicamente, que é um dos contrários ao aborto no meio ANCAP, quer simplesmente, basicamente, cagar um argumento de que não, mas tem potencialidade. Potencialidade não é argumento e talvez eu faça um vídeo sobre por que potencialidade não é um argumento. Mas a questão principal é que fetos não são humanos, eles não são indivíduos, eles apenas parecem bebês. Olha, você dizer que aborto é um crime contra uma vida é como você dizer que esfaquear uma boneca de plástico é um crime porque, mas parece um bebê, então você está matando alguém. Não, não é assim. Um bebê possui PNA, possui consciência, possui o nível mínimo do que é um raciocínio. Já um feto não. Um feto é simplesmente um monte de células sem atividade cerebral e que você não tem como agredir porque ele simplesmente não existe um eu, não existe um observador, não existe uma mente, não existe uma consciência. Logo, ele não tem nenhuma forma de PNA. Você defender PNA de feto é como você defender PNA do seu cachorrinho porque você acha ele fofo. Que potencialidade não é um argumento, mas isso daí seria uma explicação muito longa e talvez eu faça um vídeo, se esse vídeo, sei lá, se ele fizer sucesso, se bombar, eu faço um vídeo sobre potencialidade. Mas, bem, vamos imaginar que fetos têm PNA de alguma forma. Vamos imaginar que magicamente é descoberto que fetos têm consciência e alguma coisa tem PNA e pronto. Vamos imaginar que seja assim, nesse mundo de fantasia. Ainda assim eu seria a favor do aborto, porque ainda assim seria legítimo. Ela possui propriedade privada do seu corpo. Ponto. Acaba aí. Ela pode expulsar o feto ainda que ele morra. Simples. Mas o feto também tem outra propriedade. Ele não tem, como eu já disse, mas partindo do pressuposto que tivesse um PNA. Ainda assim, não seria uma agressão, porque simplesmente você dizer que tem propriedade sobre algo implica necessariamente em dizer que você pode retirar qualquer coisa ou até mesmo qualquer indivíduo desse lugar que você tem propriedade. Por exemplo, se você tem uma fazenda, você pode expulsar qualquer um dessa fazenda. Simples. Isso é um fato incontestável. Se você diz, por exemplo, para um fazendeiro que não, olha, você não pode demitir esse trabalhador da sua fazenda porque ele tem propriedade privada e você não pode tirar ele de lá porque você está agredindo ele. É basicamente você dizer que o fazendeiro não é dono da fazenda, efetivamente. Você dizer que alguém é dono de algo e não tem uso exclusivo sobre isso, uso não. Uso seria posse, posse é subjetivo, mas você dizer que alguém tem propriedade de algo e dizer que a pessoa não tem controle exclusivo sobre aquilo, ou seja, que ela está sobre julgamento de terceiros, ou seja, que outras pessoas podem impedir ela de fazer algo com uma determinada propriedade, você implica que não há um vínculo de propriedade. Há no máximo um pouco de uso ou no máximo uma concessão. No caso, você, ao dizer que uma mulher não poderia abortar uma criança, você estaria dizendo basicamente que a mulher não tem propriedade sobre seu corpo e que ela não pode fazer isso porque você não quer. Porque realmente não há nenhum argumento, mas isso está errado. A mulher tem propriedade sobre seu corpo e ela pode sim retirar um feto da mesma forma que você pode retirar um indivíduo da sua casa, seja ele um invasor ou não. Por exemplo, eu gosto muito de caracterizar um feto como um invasor, sim. Fetos para mim são invasores que não deveriam sequer existir, porque já tem muita gente no planeta, mas você poderia caracterizar fetos como não invasores. A questão é que, sendo invasores ou não, você pode remover.
mesmo que o indivíduo em questão não tenha usado de violência física para entrar e se manter na sua propriedade, você ainda tem o direito de remover, porque é sua propriedade, você tem uso exclusivo sobre ela. Por exemplo, você estaria... Por exemplo, não é porque alguém não usou a força física para entrar em alguma propriedade sua, por exemplo, na sua casa ou na sua fazenda, que você não pode retirar essa pessoa. Não, ela pode não ser exatamente considerada um invasor, porque ele não usou força física, não usou coerção. Porém, ainda assim, a propriedade é sua. Você ainda assim pode remover ele da mesma forma que você pode remover alguém simplesmente porque você não gosta. Você pode dizer simplesmente, olha, você não invadiu, mas eu não vou com a sua cara, eu não quero que você fique aqui. Então, sai. Isso é propriedade, isso é o básico. E alguns ANCAPs não entenderem isso é muito preocupante. Realmente muito preocupante. Por isso que mesmo que fetos tivessem PNA, as mães poderiam abortá-los. Ah, mas isso mata. Não é desproporcional. Seria desproporcional se houvesse outra opção e as mães escolhessem matar. Aí seria homicídio, da mesma forma que se houver outra opção e você decidir matar seu amigo para tirar ele da sua casa, seria sim desproporcional, realmente. Só que se para remover alguém que você não quer da sua propriedade, você tivesse que matar a pessoa, fosse sua única escolha, não seria desproporcional, você só estaria fazendo uso da sua propriedade às últimas consequências lógicas disso. Você se posicionar de forma contrária a isso tem um nome: humanitarianismo. Que é basicamente você... É um termo, assim, que serve não só para ANCAPs, mas também para outros ramos de posicionamentos ideológicos, que é basicamente assim: você dizer que a lógica pura não serve, porque ela fere seus sentimentos. Só que você não diz isso claramente, obviamente, mas você tem que dizer assim: não, isso daí está certo, mas não é para ser assim, porque isso é muito pesado. Então vamos suavizar e vamos fazer algo que é irracional, porém todo mundo gosta. Ou seja, a gente vai ignorar a propriedade privada da mãe, porque todo mundo gosta de mulheres grávidas parindo. Ninguém gosta de aborto. Então foda-se a lógica, foda-se tudo isso, foda-se a propriedade privada. Vamos pelos sentimentos. É isso, é você misturar sentimentos a ideias. É você misturar sentimentos a uma análise racional. É você ignorar o que é lógico simplesmente porque você não acha bonito, simplesmente porque você não gosta. E bem, é por isso que eu sou a favor do aborto, não é por uma questão utilitária, não é porque muitas mulheres estão morrendo, não é porque eu acho simplesmente bonitinho, quer dizer, eu acho sim muito bonitinho fetos mortos, eu não vou mentir, eu não vou, mas isso vai gerar polêmica, foda-se, eu gosto de ver fetos mortos, eu acho particularmente bonitinho, inclusive sabão, tá aí, é nóis. Enfim, eu particularmente gosto de fetos mortos, mas a questão não é essa, não é por isso que eu defendo, é porque é racional. Fetos não têm PNA e mesmo que tivessem, a mulher teria o direito de expulsá-los de sua propriedade privada quando ela quisesse, porque a propriedade é dela, ela não precisa de uma justificativa para exercer posse de sua propriedade legítima. Eu não conheço nenhum caso de pessoas que têm uma posse de corpo ilegítima. Eu não conheço até hoje nenhum caso de nenhuma mulher que roubou o útero de outra. Até hoje eu não conheci nenhum caso de um corpo de posse ilegítima, ou seja, uma pessoa que roubou o corpo da outra, mas aí já seria outra discussão, aí já entraria fantasmas ou roubo de órgãos, e o vídeo não é sobre isso. Quer dizer, não era, porque acabou. É. Bem, pessoas, por hoje é isso, envie esse vídeo para todos os anti-abortos. Corta que ela bateu na porta. Corta que ela bateu na porta, rimou. Enfim, volta, agora sim. Enfim, pessoas, por esse vídeo é isso. Envie esse vídeo para pessoas que defendem, que são contra o aborto, que você conhece, e mude a opinião delas. Porque ser contra o aborto é humanitarianismo, e humanitarianismo é uma coisa de dar nojo. Bem, pessoas, bye bye.